Vamos então começar o 9º capítulo, as grandes religiões do passado. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Então, a China, a Índia, os hebreus, eles estavam sempre recebendo missionários, trazendo os ensinamentos do Cristo. Nós vamos ver Krishna, nós vamos ver todos os profetas, que estão no Velho Testamento. Na Índia nós vamos ver Furri, Lao Tse, Confúcio. Então, em todos os lugares haviam missionários, prepostos de Jesus vindo, trazendo os seus esclarecimentos, os seus ensinamentos. Então, o que ele está colocando aqui? As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente. Foram os primeiros que se formaram, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Então a escrita vai vir muito tempo depois. Nós vamos ver na história o registro dessa cultura, o registro desses ensinamentos a partir da escrita. E nós vamos ver aqui o Emmanuel nos colocando o começo da oralidade, ou seja, o começo dos ensinamentos através da palavra. Por isso que ele coloca aqui um tempo bem anterior àquele que nós vamos ver nos livros de história. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Perdão. O Emmanuel está colocando aqui que os capelinos, os que foram degredados, vieram para a Terra, trouxeram a escrita, trouxeram esse aprimoramento, e passaram aqui para os povos, que eles encontraram aqui. Por isso que ele diz: todavia, com a cooperação dos degredados do sistema da capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, nós já vimos aqui que são os 4 livros sagrados do hinduísmo, que contam mais de 6.000 anos. Então vamos lembrar, a Emmanuel está colocando aqui da oralidade. Já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Então ele está nos colocando aqui que a religiosidade, ela acompanhou as primeiras formações. Por quê? Porque Jesus mandou os seus emissários. A não ser os hebreus, os iniciados do Egito, os hebreus que vieram, que sabiam do Deus único, os iniciados só entre eles, os hebreus também só entre eles, mas Jesus mandava os seus prepostos para virem trazer conhecimento, trazer ensinamentos em todos esses lugares. Então, junto com a humanidade, também surgiu a religiosidade. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando do religar com Deus, o religare, que é o conceito da religião, estamos falando da religiosidade.
desse conceito, dessa colocação de estarmos ligados a uma força maior. Porque todos os capelinos tiveram essa reunião que nós vimos no começo aqui do livro com Jesus, onde Jesus, além dos seus ensinamentos, além das suas colocações, deixou para eles a certeza de que ele viria. Então todos os povos estavam esperando, né, esse Messias, como os hebreus colocavam, o demiurgo, como os gregos colocavam. Os orientais, né, confundiram Krishna como sendo o próprio Messias, né, como sendo ele que era aqueles que eles estavam esperando. Nós vamos ver Furri, Lao Tse trazendo os ensinamentos de Jesus. Então, esses ensinamentos e esse conceito de religiosidade começou dos primórdios, do começo da civilização, através da enxertia, né? Desse contato dos capelinos que começaram a reencarnar na Terra em corpos difíceis, em corpos ainda muito rudimentares, mas com o conhecimento deles, eles foram trazendo, passando esse conhecimento e mais dos prepostos de Jesus que vinham de tempos em tempos em todos os povos, para alicerçarem esses conhecimentos. Então, por isso que ele diz, vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Perdão. Ainda as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos, né, os degredados da estrela da capela, que se exilaram na Terra antes da sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Pamir são as maiores montanhas que tem ali naquela região do Tibete, da China, né, aquela região ali do Oriente. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ele reuniu esses seres antes deles reencarnarem, né, nessas regiões, né, que é ali a Palestina, né, onde vieram os hebreus, a Índia, né, antes dos hebreus e da Índia, os que vieram para a China. Então, todos eles receberam os ensinamentos de Jesus, né, e todos eles receberam missionários. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas, principalmente a promessa de que ele viria, encarnaria na Terra. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano, a paisagem maravilhosa do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne de suas recordações mais queridas. Então, as belezas do espaço, aliadas para paisagens maravilhosas, né, dos orbes que eles habitavam na estrela da capela, que é do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne, no âmago, né, dentro deles, das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, contavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas, né? Hinos, cantos de alegria e de esperança. Então, essas palavras, né? As exortações confortadoras do Cristo, as palavras, os ensinamentos do Cristo, na véspera, né? Antes deles começarem a imersão num planeta tão complicado, tão difícil, tão primitivo como a Terra, estavam ali no íntimo deles como formosos cânticos, né, de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. Eles tinham uma fé muito mais inabalável por causa dessa lembrança
desse contato com o mestre, né, com o Cristo planetário, o governador do orbe, colocando para eles que eles ajudassem o desenvolvimento desse orbe, eles se ajudariam também porque eles estariam se limpando das suas mazelas que fizeram com que eles fossem exilados, proscritos do planeta deles. Ao mesmo tempo, eles estariam servindo ao mestre, ajudando o mestre nesse planeta que estava começando a sua trajetória. E estariam também se melhorando para poderem voltar para a sua terra. Então, essa palavra e essa sensação de que eles poderiam, se melhorando, voltar para o paraíso, né? Voltar para aquele lugar tão maravilhoso que eles tinham essa lembrança, que fizeram com que em todos os povos tivessem essa ideia do paraíso, essa ideia de um lugar maravilhoso fora daqui. Né? E a ideia dos enviados, né? A ideia daqueles que estavam vindos em nome de um espírito superior para ajudá-los. Os profetas, os deuses, né, os demiurgos, não importa o nome que se dê, todos eles tinham no âmago, né, no cerne, na consciência deles, a certeza da vinda desses missionários para ajudá-los. E a certeza de que um dia o mestre, o governador do orbe, também viria. Então é por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença como íntima e sagrada aquisição de suas almas era a força motora de todas as realizações e todos os degredados com os mais santos entusiasmos do coração falaram dele e da sua infinita misericórdia. E todos os degredados, né, todos aqueles que vieram da estrela da capela, com os mais santos entusiasmos do coração, por causa da lembrança, por causa daquela presença marcante do Cristo planetário, né, no coração deles, falaram dele, falaram do Cristo e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito, o espaço das civilizações que passaram no pentagrama, que o pentagrama no sentido da escala musical, no sentido da musicalidade, né? Suas vozes enchem todo o âmbito, o espaço das civilizações que passaram pela musicalidade, né? Por toda essa orquestração dos séculos sem fim. E apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas. Então, e apresentado com 1000 nomes, porque em cada região se dava um nome para aquele que viria, para o mestre que deixou gravado neles essas lições. Então não importa o nome, o que importa são os ensinamentos. Por isso que ele diz, apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas. O Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus nas energias, na beleza, na iluminação, na plenitude energética que o Cristo, né, apresentava. Então, repetindo aqui. Ou, aliás, com a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Vamos ver agora a Gênese, né, a origem das crenças religiosas. Gênese quer dizer origem, né? A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Né? Tem as suas origens no coração augusto e misericordioso do Mestre, do nosso Cristo planetário, governador da Terra, que quando encarnado teve o nome de Jesus. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente
a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, né? A sua predominância, a sua influência predominante na direção do orbe terrestre, do planeta Terra, né? Considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Cada planeta, cada orbe, cada mundo tem o seu Cristo planetário, tem o seu governador. Como cada família tem o seu chefe, cada clã tem o seu chefe, cada país tem o seu presidente, o seu rei, o seu governador. É como tem no micro, tem no macro. É isso que ele está colocando aqui. Então, a organização, desde a criação do planeta foi delegada ao Cristo planetário, ao governador do planeta, que é o Cristo planetário, que se utilizou dos seus prepostos, né, de espíritos evoluídos, de espíritos de primeira ordem, as que estavam ali trabalhando com ele para montarem, organizarem, planejarem, construírem toda a logística do planeta para o desenvolvimento do planeta e desenvolvimento dos filhos de Deus, irmãos de todos eles, que estariam começando a sua jornada neste planeta. Primeiro como planeta primitivo, depois como planeta de provas e expiações, quando aí, para começar, como planeta, como provas e expiações, começa a receber a enxertia desses exilados do planeta, da estrela da Capela, né, que são vários planetas, vários orbes ali na estrela da Capela, que começaram a reencarnar na Terra, nos corpos primitivos da Terra, para começarem o seu trabalho, suas provas, as suas expiações, planeta de provas e expiações. Eles estavam no planeta de provas e expiações da estrela da Capela e vieram para um planeta de provas e expiações que estava começando. E para ajudar esse planeta a se desenvolver. Então, como cada família tem o seu chefe, cada estado, cada país, cada orbe tem o seu chefe também, o seu Cristo planetário. Cada galáxia tem o seu chefe, cada universo tem o seu chefe, cada galáxia tem o seu chefe. Então, o que tem no micro, tem no macro. Fora erro crasso, quer dizer, for um erro grosseiro, julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes de seu evangelho de redenção. Evangelho quer dizer boa nova, né? Os seus ensinamentos de redenção. Porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo o tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe, em todas as latitudes do planeta. O mestre, né, o nosso mestre, que teve o nome aqui de Jesus, nosso mestre Jesus, como o governador do planeta, como o Cristo planetário, acompanha este planeta criado por ele, com os seus prepostos. Então, ele e seus prepostos estão acompanhando, estão seguindo, não acontece nada que não seja com a concordância do nosso Pai maior, Deus, que coordena todos os universos. Então, a coordenação tem uma hierarquia, e essa hierarquia não perde de vistas os seus amados. Então, nenhum de nós, em tempo algum, estaremos sozinhos. Nenhum de nós, em tempo algum, fomos ou seremos abandonados à própria sorte. Então, nós não precisamos temer mal algum. Vamos lembrar o Salmo 23 de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará nada a nenhum de nós, porque o nosso mestre está no comando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei.
Nós não temos pelo que temer o dia de amanhã, como Jesus colocou. Nós não temos como que nos preocupar com o que havemos de vestir, de comer, porque nós estamos sendo sempre amparados e assessorados pelo nosso mestre, o nosso irmão mais velho. Nós é que atraímos para nós como reação pelas ações que temos, pelas nossas más ações, atraímos as reações que nos são tão dolorosas. Deus não tem nada a ver com isso, o mestre muito menos. Então nós temos que entender, como ele está aqui, quando ele diz que foi um erro julgar que os povos bárbaros, né, os povos pagãos, não conhecem as lições do mestre. Por quê? Porque eles receberam seus missionários, que davam outros nomes, que tinham outras colocações, Krishna, Buda, Zoroastro, Sócrates, todos prepostos do mestre, todos missionários. 600 anos depois do Cristo, Maomé, também um missionário. Alguns deles se embaraçaram, porque vamos lembrar, eles não são, esses missionários, a sua grande maioria, não são espíritos de primeira ordem, né? São espíritos superiores. Então eles se embaraçaram nas teias da ilusão, né? Alguns se embaraçaram feio nas ilusões do mundo, né? Mas trouxeram os ensinamentos do Cristo. Então quando ele diz aqui, a sua desvelada assistência acompanhou como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, né, que é o atual Irã, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada, está iluminada pela luz dos seus poderosos emissários. Todos os povos receberam os prepostos do Cristo, os emissários do Cristo, trazendo seus ensinamentos para aqueles que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esse é o grande problema nosso até hoje, que estamos tentando aprender os ensinamentos do Cristo. E muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio. Uns se saíram tão bem, tão perfeitos, tão na sua missão, cumpriram tão bem a sua missão, que pelos povos foram confundidos como sendo o próprio Cristo, o próprio mestre que havia encarnado, como é o caso de Krishna, né, como é o caso de outros em outras religiões que são considerados como o Messias, né? Não como o Messias como dos judeus, mas como o espírito elevado, como os gregos colocavam o demiurgo, né? O espírito elevado que vem trazer os ensinamentos, né, de espíritos mais elevados ainda. Então, que foram tão, né, tão, como ele coloca aqui, e muitos deles tão bem se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas de seu divinizado amor. O Manavadharma, que é um dos livros do hinduísmo, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio, com as lições do Cristo também. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda, também com as lições do Cristo. E no Pentateuco encontramos Moisés, trazendo as lições do Mestre. O que ele fala ali, quando ele vemos no Velho Testamento que ele está falando com Deus, ele como médium está ali se comunicando com espíritos superiores que o orientam. No Alcorão vemos Maomé, lembrando que o Alcorão, também Maomé sendo inspirado ali, também Maomé, um missionário do Mestre, 600 anos depois do Cristo. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo. Cada raça recebeu seus instrutores, os seus missionários, como se fosse o próprio Cristo, né? Ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Todas elas, né? Todas essas raças,
conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, porque estava no cérebro, estava, né, gravada na consciência deles, no interior deles. Então, todas elas, conhecendo intuitivamente as palavras das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes, né, que estão ocultas, que guardavam no coração, acerca da sua palavra nos espaços tocada de esclarecimento e de amor. Então, todos eles, né, tinham guardado no coração da oculta as palavras que ouviram no espaço, que ouviram nessa reunião antes de começarem a sua jornada na Terra, e todos eles estavam tocados por essa palavra, que é uma palavra de misericórdia, de esclarecimento e de amor. Então, eles reconheciam as palavras quando esses missionários começavam a falar, começavam a trazer esses ensinamentos, e achavam que era o próprio mestre que estava ali. Era um representante dele. Vamos ver agora a unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Por que a mais estreita unidade substancial? Porque todas elas têm a mesma origem, o Mestre, o Cristo planetário. Todos esses missionários vieram trazer as lições, vieram trazer os ensinamentos do governador da Terra, do Cristo planetário. E que ele, reencarnado com o nome de Jesus, veio ratificar, veio ali dar ênfase ao amor, dar ênfase à irmandade e à fraternidade. Mas todos eles são prepostos, todos eles vieram amando do Mestre amado, do Cristo planetário. Por isso, todas as religiões são uma só. Todas elas têm os mesmos ensinamentos com nomes diferentes, mas todas têm os mesmos ensinamentos. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Por que elas vão evoluindo de uma forma gradativa? Elas vão trazendo esse conhecimento de uma forma gradativa. Por quê? Porque dependendo da capacidade de entendimento. Então, aqueles que tinham mais capacidade de aprender vieram maiores ensinamentos, tanto que os iniciados egípcios se aprimoraram tanto e voltaram para a capela. Nós vamos ver os ensinamentos que o Krishna trouxe aí 6.000 anos atrás, né, 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, que hoje nós estamos estudando no Espiritismo. E nós vamos ver os profetas, nós vamos ver os mestres, né, os profetas hebreus, através da Cabala, trazendo a reencarnação, trazendo a vida no outro mundo, o aprimoramento aqui na Terra. Quem conhece um pouco de Cabala vai ver que o que o Espiritismo traz, na Cabala os hebreus já conheciam há milênios. Então, todos tiveram os ensinamentos. É que a grande maioria restringiu esses ensinamentos para poucos. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todos se referem ao Deus impersonificável, né? Um Deus que não pode ser personalizado, que em hipótese alguma pode ser colocado como um homem, ou pode ser colocado como um ser tão primitivo como nós somos, né? Ele é impersonificável, né? Como nós temos no livro dos Espíritos, é a força maior, o Criador de todas as coisas. Todos se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas
palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. E em todas as tradições, né, tem essa visão do Cristo, essa visão daquele que viria, né, e foi esperado em todos os pontos do globo estavam esperando aqueles que os ensinariam, os ajudariam a melhorar. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Então, o que ele está colocando aqui? Nós vamos ver no livros de história que Atlântida e Lemúria são mitos, nunca existiram. O Emmanuel está colocando aqui que existiram. Se vocês forem no Google dar uma olhada, nós vamos ver o mapa com a América do Norte, América Central e América do Sul. No lado direito, no Oceano Atlântico, onde estava Atlântida, que ligava, né, a América do Norte com a América do Sul através da Atlântida. E nós vamos ver e os Atlânticos com a América do Sul. E do outro lado, no Oceano Pacífico, nós vamos ver a Lemúria, que era enorme, que ligava a China com a América do Sul. É bem interessante, inclusive, alguns povos, né, andinos, né, com os olhos puxados. É muito interessante, né? Nós não vamos entrar nesses detalhes. O Emmanuel aqui coloca também que não vai entrar nesses detalhes, mas se vocês forem ver no Google, vocês vão ver aonde, né, como a história coloca, se supunha que havia esses lugares mitológicos como Atlântida e Lemúria, e que o Emmanuel coloca que não são mitológicas, que elas existiam. O Emmanuel continua aqui. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu evangelho, dos seus ensinamentos, nesses apontamentos despretensiosos. Para apontamentos despretensiosos, gente, quanto ensinamento, quanto esclarecimento. Esse livro aqui é de uma luz, de um esclarecimento a todas as perguntas que ficam gravados na gente quando a gente vai estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, quando nós vamos estudar outras culturas, né? Esse livro é extremamente esclarecedor. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas, os Incas na região do Peru, e dos Aztecas na região do México, né? Que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. O que o Emmanuel está colocando aqui? Os Incas, os Aztecas também receberam enxertia, receberam, né, exilados que encarnaram ali no meio deles. E o que é o principal? Receberam missionários que vieram, prepostos do Mestre, do Cristo planetário, que vieram trazer esclarecimentos, trazer ensinamentos. Então, quanto mais se descobre, porque todos eles, tanto os Incas no Peru, na região onde é o Peru, como os Aztecas naquela região onde é o México, foram destruídos pelos espanhóis, a sua cultura, e muito do que eles deixaram de ensinamento, de esclarecimentos, porque estavam escritos, estavam colocados em ouro, esse ouro foi derretido. Então muita coisa se destruiu. Mas o pouco que ainda se descobre através da arqueologia, nós vamos ver que eles tinham conhecimentos fantásticos, né, de engenharia, de agricultura. Nós vamos ver, quem for, eu não conheço, mas já vi estudos, né, Machu Picchu e outras regiões ali na região do México. Eu cheguei a visitar um templo em Tulum, em um outro templo também
me fugiu o nome agora da cidade que eu fui ali, desses templos astecas, né, que são os que eram ali da região do México. Fantástica construção, né, a beleza desses lugares, a beleza, a arquitetura desses lugares, né, eles ali no Peru dos Incas, né, que é o Machu Picchu, as ruas elas são curvadas, né, elas são feitas de pedra e elas têm canaletas nas laterais, que é para que a água não empoçasse, né? Então a água da chuva corria, porque a rua é abobadada, então a água corria para essas canaletas, e em cada perímetro dessas canaletas havia lugares onde essas canaletas reuniam a água e formavam bolsões de frutas, bolsões de onde eles plantavam frutas e plantavam uma série de coisas para que os peregrinos, aqueles que estavam andando de uma região a outra ali nos Andes, né, naquela região dos Incas, pudessem se alimentar. Em cada perímetro havia um oásis ali com frutas e com vários tipos de plantações que eram irrigadas por essas águas que essas canaletas levavam até esses pontos de irrigação, demarcadas de pontos em pontos certinhos, metragem certa. Então eles faziam ali como se fosse, digamos assim, um posto, né, de pouso, de descanso para aqueles que faziam a travessia, que comercializavam coisas, que levavam mensagens e recados, de pontos em pontos tinham esses lugares. Então aqueles que estavam andando sabiam que era só chegar nesse lugar para ter fruta, para ter alimento, para ter uma sombra, para ter um lugar para descansar, para depois continuar a sua caminhada e ter outro ponto para descansar. Então o que o Emmanuel está colocando aqui, todos esses povos, incas, os astecas, todos eles também, além dessa enxertia, além desses conhecimentos que foram trazidos por povos, né, que vieram para ajudá-los e também se melhorarem, vieram também os missionários, vieram os prepostos do Mestre trazendo os seus ensinamentos, com outros nomes, com outras colocações, mas trouxeram os seus ensinamentos. Vamos lembrar que um dos ensinamentos do Mestre é o sacrifício. É o sacrifício do orgulho, o sacrifício da vaidade, o sacrifício da prepotência, do interesse pessoal. E aí, os povos, como nós até hoje não entendemos os ensinamentos do Mestre, aprenderam que sacrifício era sacrificar o ser humano. O ser humano tem que se sacrificar através da renúncia, através da resiliência para poder crescer e aprender. Mas como isso é para dentro, isso é muito difícil, todo mundo, todos os povos entenderam que esse sacrifício era para fora e foram sacrificar outros seres humanos, crianças, meninas, porque é mais fácil entender o sacrifício fora, sacrificando outrem, do que entender os ensinamentos que o Mestre trazia mandava através dos seus prepostos, que o sacrifício é interior, de renúncia, de resignação, de aprendizado, de transformação. Então, todos os povos, em todas as latitudes, em todo o planeta, receberam ensinamentos, receberam enxertia e receberam missionários, né? E aí nós vamos no nosso próximo estudo, vamos começar com as revelações gradativas, né? O que são essas revelações gradativas? Até lá!